Meu nome é Thiago Meirelles. Meu nome é Vitória Giovana. E nós somos o Pod... Vai falar não? Fica com raiva, né? De novo. É porque eu queria deixar tu rodado pra ver se tu... Nós somos o Pod Direito. Não, para! Agora vai ficar assim. Vai ficar assim. Não, mas é porque ele me deixou rodado, hein? Vai ficar assim agora. Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pod Direito! Que raiva. É. Ai, me agrediu. Agora vamos para o foco do convidado. Então. Gente, a gente vai começar hoje simplesmente com uma pessoa que não é do mundo do direito, Thiago. Isso, justamente. E por ela não ser do mundo do direito, ela veio trazer um tema que não foge do direito também, mas um tema que tá muito em voga aí. E ela é especialista para falar do assunto, porque ela faz essa avaliação. A avaliação de quê, Vitória? De porte de armas. Isso mesmo. Para nós advogados, hein? Tão importante. Isso mesmo. Mas antes de mais nada, estamos aqui com Mariana Albuquerque. Psicóloga, entendeu? Psicóloga já. E Mari, conta aí pra gente, primeiro, antes de tudo, né? Quem é Mari? Porque antes da psicóloga vem aí uma pessoa antes disso tudo. Quem é Mariana? Eita, quem é Mariana? Essa pergunta, né? Essa pergunta. Aí ela fala assim, eu estou numa terapia. Calma aí. Então, conte-me mais sobre. Vocês querem uma sessão de terapia agora? Vocês querem ser meu psicólogo? Não, mas vamos lá. Quem é Mariana? Mano, quem é Mariana? Eu tenho certeza que você tá refletindo, porque são tantas versões. É porque é muito difícil falar da gente. Quando a gente fala assim, Justamente. fale sobre você. Tanto é que um dos testes das avaliações psicológicas, existe um, que é você escrever sobre você. E aí, às vezes, as pessoas ficam, ai, não sei. Mas pra falar dos outros, né, a gente faz rapidinho, mas da gente é difícil. Mas vamos lá. A minha mãe é psicóloga, então, assim, já vem de berço, eu me espelhei nela. Então, quando minha mãe estava formando, eu entrei na faculdade. Então, o último ano dela de formada foi o meu primeiro ano. E a gente ainda se esbarrou na faculdade, na UBRA. Sim. Então, eu segui, né, os passos da minha mãe, que é uma mulher que eu me espelho muito. E aí ela foi para a área da avaliação psicológica e eu também fui, né? Acabou que nós duas, eu falo que ela tampa a panela. Tudo que ela faz, a gente se encaixa, a gente divide e é muito bom. E aí ela credenciou na Polícia Federal e eu fui logo atrás também. Já me credenciei na Polícia Federal para fazer a avaliação de porte de arma. Porque na época, né, do presidente Bolsonaro, foi o boom, né? O boom. Então, assim, eu atendia para mais de 10 pessoas em um dia de porte de arma. Caramba. E aí, mas depois veio o Lula e diminuiu bastante. Hoje em dia, não é mais como era na época do Bolsonaro, mas continua. Hoje, a gente aumentou mais pelo CR, os clubes de tiro, né? Sim. Eles vieram bem forte. Hoje, aqui em Porto Velho, a gente tem bastante clube de tiro. E aí a gente faz essa avaliação, porque tanto para você comprar arma na Polícia Federal e para você ser atirador esportivo, né? Você precisa passar pela avaliação psicológica. Essa era a minha dúvida. Eu sou zero, não sei nada sobre essa situação. Como é que é o procedimento? É uma avaliação com a pessoa, por exemplo, com o advogado? É uma avaliação. Eu já atendi vários advogados para compra de porte de arma, né? Ou para compra de arma, na verdade. Digamos, um advogado, quero comprar uma arma. Você vai lá numa loja de caça e pesca, comprar uma arma e eles vão te passar. Você precisa passar pelo psicólogo e pelo de tiro, a prova de tiro, né? Aí você vai fazer umas aulas. A prática, exatamente. Você só faz a prática depois que você passou na avaliação psicológica. Tá? Legal. Então, aí ou você entra sozinho, ou você contrata um despachante, que também aqui em Porto Velho a gente tem vários despachantes. É como se fosse uma CNH ali, né? Mais ou menos. Procedimento. Isso, que eu também trabalho com Mariana, quando você com a CNH também. Faço psicotécnica, eu sou psicóloga do Detran.
Credenciado Legal, Detran. Ah, De avaliação psicológica aqui a gente trabalha. Se for para fazer a avaliação... Isso, é comigo Mari, mesmo. quando você fala sobre essa questão da avaliação, é até importante trazer. Você olha para o profissional que você está avaliando ou você olha muito mais para a pessoa? Por quê? Porque imagina, você está ali avaliando um juiz, um magistrado. Cara, como que você faz para você avaliar isso, tendo em vista que, será que essa pessoa está de fato apta a poder ter uma arma? Então, a gente tem uma entrevista. A primeira coisa é uma entrevista psicológica mesmo. Conversar ou escrever também, tanto faz. Pra gente sentir ali aquele profissional, né? Mas o que vai me dizer mesmo são os testes. Os testes, eles me falam tudo o que eu quero saber sobre a pessoa. Porque a avaliação psicológica, ela tem vários objetivos, né? Eu tenho avaliação psicológica por porte de arma, eu tenho avaliação psicológica na área da saúde, vasectomia, bariátrica, eu tenho várias, né? No tribunal também, o juiz pede muito, né? Uma avaliação psicológica. Todas têm um objetivo, mas todas têm uma única finalidade, que é a gente pegar a informação acerca daquele indivíduo, a psique daquele indivíduo, né? Se ele está apto digamos, no porte de arma, se a psique está apto para ele possuir uma arma. E aí a gente vai avaliar várias coisas. E quem vai me falar é o instrumento psicológico, que são os testes. E aí eu tenho vários. Isso que eu ia te perguntar, porque na minha concepção seria uma entrevista com você, por exemplo, com você, se você fosse a responsável, e daí você ia falar se a pessoa estaria apta ou não. Mas então, a entrevista, o teste, tem todo um conjunto para depois eu vou dar você se dá apto ou não. E já teve caso da pessoa dar inapta, e aí ela faz o quê? Ela refaz o teste? Ela refaz. É inapta temporariamente, né? A gente fala inapta temporariamente. E tem inapto, tipo, sempre? Definitivo? Tem, mas é muito difícil a gente falar, assim, que é um inapto definitivo. Eu nunca dei um inapto definitivo. Nunca dei, nem no trânsito, nem no... Tem uma nunca janela? dei. Tem uma janela assim pra pessoa? Na hora que Sempre você tá lá, tem. Na hora que você tá lá recebendo a aula, né, que você vai pegar o seu certificado como avaliador e tudo mais, eles dão alguns exemplos, porque sempre aqueles exemplos de aula mesmo. Qual que é um exemplo prático que você pode trazer aqui pra gente de uma pessoa que ela é inapta definitivamente para ter, por exemplo, uma arma ou de dirigir, pra gente poder trazer para elucidar melhor? Definitivamente, Vitória. É algo assim mesmo, sofreu um acidente e ficou traumatizado, assim. A pessoa realmente... Não, eu digo de mesmo... Que inválido ali, né? Inválido, exatamente. Porque, hoje eu te dou ou você faz uma avaliação comigo hoje. Você tá em um momento diferente, você tá num momento e daqui a pouco isso vai mudar. Então, agora você não está apto a ter uma arma. Você passou por algum trauma, você tá com algum problema, os testes vão dar inapto. Mas você vai daqui a 6 meses fazer e você vai estar apto, porque você já tá em outra situação. Entendi. É como se Entendeu? fosse ali a incapacidade parcial ainda, e daqui a um ano pode ser que mude totalmente, e esse cenário... Exatamente. E também, tipo, quando eu fui no último concurso da Polícia Civil, eu apliquei o teste, a avaliação psicológica para os delegados, né? Acho que foi em 2022 que teve o último... Para concurso. Ali, Para né? concurso, exatamente. E às vezes a gente dá inapto, mas aí eles vão entrar com recurso, vão ter todas aquelas coisas. E eu acho que isso daí é um tema até delicado, porque, por exemplo, a pessoa se preparou anos e anos da vida dela, e aí talvez quando chega no laudo, só que aí a pessoa não entende o teu critério, porque você tem a sua avaliação e você tem que ser coerente com o que você estudou e com o teu teste. E aí, por exemplo, a pessoa, mas não sei o que, não entende. Então você tem que... Por isso que eles acabam entrando com mandado de segurança, né? Porque às vezes tá inapto ali, mas eles não aceitam, não. Aí entra com mandado de segurança, aí pega um outro psicólogo, laudos e laudos. E é como você falou, por exemplo, agora pode ser que seja esse laudo, mas daqui a um ano, com um novo laudo, talvez é outro cenário. É outro cenário, então, exatamente. Por isso que eu sempre dou inapto temporário. Entendi. Agora, assim, no quesito trânsito, eu tenho um caso que eu já atendi, que ele fez a avaliação comigo 3 vezes e não passou. E aí eu vou lá e sento e vamos conversar aqui. O que tá acontecendo?
por que você quer dirigir, qual que é, para entender por que tá dando inapto. E aí, a partir dessa análise, eu pude entender e ele desistiu de tirar a carteira de motorista, porque ele realmente não tinha condições. Entendeu? Eu conversando com ele, ele falou, realmente não tem como, e pronto. Eu não dei inapto definitivo. Mas você conversou Mas eu conversei com ele e ele não estava apropriado para entrar no trânsito. Que já reprovou 3 vezes, e aí eu conversando com ele. É importante a gente ter essa devolutiva de entender por que os testes, toda vez que alguém não passa ali, né? A gente vai lá dar a devolutiva e conversar. O que aconteceu com você? Como é que você estava no dia? Porque tudo isso interfere. Sim. Aí a pessoa vai explicar e a gente, tá bom, então vamos refazer aqui a avaliação. E aí passa e fica tudo tranquilo. Eu queria saber um detalhe. Você falou, tinha coisa aí que nem eu sabia. Vasectomia também precisa? Vasectomia precisa. Me fala um pouquinho de algum tipo de avaliação que precisa. Porque, por bariátrica, vasectomia. Também precisa bariátrica? Bariátrica precisa. Caramba, não sabia. Bariátrica. Vasectomia, mudança de sexo, que hoje tá crescendo bastante. E aí também precisa do retirada dos seios, que eu esqueci o nome. Acho que eu também não. Mas mastopla. Mas tudo também vai isso precisar também. Precisa da avaliação psicológica. Caramba, é muito legal, A CNH, que é a mais comum, que todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe. Mas, Mariana, voltando para avaliação mesmo, para o porte de armas, deixa eu falar uma pergunta como psicóloga mesmo. Qual que é a diferença para vocês, como psicólogos, da profissão da pessoa, ou, enfim, qualquer ser humano da que profissão vai lá, não existe, porque não assim, existe, né? Tem desde o rural, que é o que mora lá no sítio, ele é analfabeto e ele vai lá passar comigo, e tem o juiz, né, que também vai passar comigo. Só que o que acontece? O teste que eu vou aplicar no juiz não é o mesmo que eu vou aplicar no analfabeto. É isso que eu ia perguntar. São tipos de testes. São tipos de testes. A gente tem vários para idade, escolaridade. Legal. Então, não tem como, né? Eu vou usar um teste aqui sem escolaridade, o mesmo para o juiz? Não. A gente usa outros. Sim. Entendeu? E aí a gente leva em conta também a cultura, porque às vezes tem testes. Vamos lá, eu tenho um teste de memória que eu vou te dar uma placa e você vai ter que memorizar várias figuras que estão ali. Às vezes tem lá uma ponte. O juiz vai me falar que é uma ponte, mas o rural, ele não vai falar ponte, ele vai falar qualquer outra coisa, menos ponte. Mas eu tenho que entender que aquilo é a ponte na visão dele. Entendeu? Essa é a técnica que você tem dentro, tipo... de avaliar cada indivíduo dentro da sua cultura, da sua escolaridade. Tudo isso leva em conta. Na tua vivência como psicóloga, eu nem sei se você sempre foi avaliadora mesmo, ou você já passou Desde um tempo quando eu na saí, clínica? não. Sempre foi. Saí da faculdade já com Teve avaliação algum caso psicológica. que te marcou? Que você deu avaliação e tu falou, caramba, eu mudei a vida dessa pessoa. Claro que tem vários que você muda, né? Porque a avaliação, ela é muito... São eu critérios, não tenho, né? eu não tenho um acompanhamento, eu não fico com aquela pessoa. O atendimento clínico é diferente, você tá ali com a pessoa, né? Passa meses com ela. Com a avaliação psicológica, não. Eu te conheço agora. Tô te avaliando. Agora pronto, acabou. Entendeu? Então, assim... As pessoas carentes, né, da zona rural, que precisam de uma arma, elas precisam, né? Então, assim, elas ficam muito agradecidas. Meu Deus, doutora, muito obrigada por ter paciência. Eu achei que eu não ia conseguir, por não ter escolaridade. Então, assim, essa visão que você tem das pessoas, por exemplo, do rural e do juiz, dentro de um teste, e também a paciência e saber que aquela pessoa não vai ter, também é talvez um diferencial dentro do sistema da avaliação, porque você faz um critério para tipos de pessoa, uma avaliação lá diferentes. Com alguém de nível superior, que é para dura 50 minutos, o tempo certinho. Mas agora alguém sem escolaridade, vai 1h30. Para ele, eu tenho que explicar várias vezes, até ele entender tudo. Aí, quando eles passam, eles ficam, meu Deus, doutora, muito obrigada, eu preciso muito dessa arma. E precisam mesmo. Sim. Mariana, teve alguma consequência, por exemplo, de alguma avaliação que você fez? E eu quero saber até qual que é a consequência legal para uma avaliadora, se uma das pessoas que você avaliou
que podia ter ali o porte, ela, enfim, comete algum crime? Não, nunca aconteceu. Nunca? Graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. Teve um caso. Não, teve um caso. Um empresário. Não, mas eu já fiquei com medo. Teve um caso, um empresário que ele matou lá na Zona Leste. Bicho, não sei se pode falar. Não, tem problema. Beleza, né? Ninguém. É gravado. E ele tinha o porte de arma dele. Aí eu fiquei, meu Deus, eu já vi esse homem em algum lugar. Será se fui eu que dei o laudo dele? Eu assim, já fiquei, porque é muita gente Mas que a gente mas- atende. Aí eu falei, gente... Aí, meu Deus, eu que atendi ele. Será se eu Ela que dei? nervosa, mas Não, mas gente, eu todo fiquei profissional, nervosa, claro. entendeu? Porque qual foi a falha? O que aconteceu? Mas aí tem coisas também que fogem totalmente Não, da sua. claro, da sua claro. controle, Claro, né? mas aí que tá, Claro. quando eu pergunto isso é porque eu quero saber quais são as responsabilidades. Até porque pra ter uma psicóloga que precisa ter um certificado pra poder fazer a avaliação, Mas é eu tô... fácil ter o certificado? de Não, avaliadora? para porte de arma você precisa você ter a especialista em avaliação psicológica e ser credenciada na Polícia Federal. Então, eu sou credenciada Mas na é Polícia fácil Federal. isso? Esse trâmite? Não. Não tem complexidade, Thiago, porque é sério o negócio, Não, entendeu? Por isso que eu não tô te é falando. sério. Aí na hora de fazer Não a avaliação... não é qualquer psicóloga É. que vai dar o Então, por isso que eu te falo, de se porte acontece de arma. alguma coisa, eu falei, vai Não, ter responsabilidade. com cer- Até com porque tá ali, certeza. você tá credenciada à Polícia Federal, eles pegam seu documento, eles Mas querem é que tá, experiência. não é só a ele quer- avaliação. Tu tem alguns documentos que você pede da pessoa, por exemplo, alguma coisa neurológica, Mas nada? E outra coisa, Não, porque Sério. o teste vai me dizer. Ah, Se é? der inapto... esse teste também eu acho que você tem que guardar pra poder, tipo, sei lá. Não, eu guardo por 5 anos. Se eventualmente acontecer alguma coisa, não. Na época que eu Sim. fiz, estava aqui, ó. Esse foi o resultado. Foi baseado em Pelo CRP, estudos a gente tem que clínicos. guardar por 5 anos. Então, Justo. tá tudo guardadinho. E o teste, como que ele funciona? Tá, a gente vai analisar a atenção. A gente analisa, tem teste de atenção concentrada, atenção difusa, atenção dividida. A memória, a personalidade. Então, os testes vão me dizer se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa ansiosa, né? Então, assim, como é que eu vou dar um porte de arma pra uma pessoa que é totalmente agressiva? Não tem como, o teste vai me dizer Cara, e se o você é teste agressivo. consegue te dizer? Diz. Tem gente que quer enganar, mas o teste diz. Gente! Diz. Eu devia ter trago aqui pra fazer um de atenção com Eu ia vocês. botar aquele negócio da minha. Dê um exemplo desse. Tu não tem aquele, Eu quero! aquele eu negócio devia ter trago. pra saber se a pessoa tá mentindo ou não, que faz assim no computador. Tu só. Ah, aqui, ó. o detector de mentira. Tu tá mentindo aí, né? Não, mas o teste diz, então assim, Ele fala, né? Querendo ou não, ele fala. diz tudo, tudo. Vamos, Vitória, fazer uma avaliação depois pra saber mais de TDAH. Eu tenho TDAH medo, também. Minha amiga, Agora, gente, a minha uma- amiga sabe que eu sou doida. Rapidinho. Aí ela, não, mas eu já sei. você. Nem preciso te avaliar. O TDAH, ele interfere na, tipo assim, inapto? Sim, tanto é que a gente, Sério? ele vai interferir no teste de atenção, né? Mas depende do grau também, né? Depende Que do aí grau. você também mede Tem pelos teste, testes. tem avaliação psicológica pra saber se a pessoa tem TDAH? Tem, sim. E Uhum. você faz lá? Não, eu não faço, não. Não quero saber Não, deles, esse não. daí não. Não, eu não faço. Mas tem, Mas legal. tem tudo. E hoje, eu percebo, fugindo um pouquinho, falando sobre o Detran, sobre a atenção, o TDAH, hoje os maiores índices de reprovação de inapto temporário para dirigir vêm dos jovens, 18 a 23 anos, tudo reprovando nos testes de atenção. Tudo. Né? E aí eu até já conversei com umas psicólogas para conversar. Da onde vem? Por que essa falta de atenção dos jovens, né? A tela, o que É acontece? muito rápido. Nossa, mas eles estão reprovando demais. 18 anos já chega lá, tudo ficando no teste de atenção. Como que Tudo. pode, né? Tá cada dia mais. O cérebro das pessoas estão sendo consumidos mesmo, meu Deus. Claramente, essa informação. É importante. Bom, Mari, eu amei o episódio de hoje. É passar rápido Passa demais, rápido. né? Não, o segundo episódio tem que fazer aqui, ó, na prática. Ah, é vou verdade. trazer, não, mas aí que vou tá trazer. avaliando você, Não, meu amor, porque eu não vou me avaliar, não vou você. colocar meu. Não, a gente chama Na fogo, a gente não. chama o Ian. É, vamos chamar o Ian, que é o Ian pega, coloca a prova de fogo. Aqui a gente E já tem testes que são bem tranquilos, vai rapidinho, em 2 minutos. Mas passou muito rápido mesmo. Passou. Passou É porque voando. foi muito legal, porque é um tema que, toda vez que a gente traz um tema assim, que foge um pouco, inclusive a gente tem Direito, né?
até dificuldade até de perguntar, porque a gente não conhece muito. Mas hoje eu tirei todas as minhas Mas dúvidas. hoje, se a gente for para analisar as coisas que vem acontecendo com os advogados, né, ainda mais criminalistas, é importante eles terem, né, a suporte de arma. E outra coisa, já abre o leque de informação para os advogados, porque o nosso canal é para advogados e estudantes. Então a gente traz informação de como é. Eu, por exemplo, sou advogado, mas eu não sabia desse trâmite. Então eu já sei agora. E tá tendo uma lei, não é? Agora 2015. Então, tá tramitando, só que é isso que eu ia te falar. Mari, é importante os advogados já terem, porque quando for legalizado e a gente conseguir aí ter nosso porte mesmo, tudo certinho, a gente poder ter essa avaliação e ter todo o trâmite já realizado. O conhecimento do procedimento, né? Isso é legal, isso é muito legal. Mas lembrando que qualquer um pode dar entrada. É porque é diferente o porte de posse. De posse, né? Verdade. Isso aí é a discussão para um próximo episódio. Bom, Mari, obrigada pela sua atenção, obrigada por ter vindo aqui no Pó Direito, viu? Agora você tá, né, convidada para pagar o almoço. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, gente.